Português Podcast é mantido por publicidades e doações. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos indicar para um amigo ou apoiar o nosso trabalho através do PayPal. Basta procurar no nosso e-mail idioma.português.podcast@gmail.com e enviar a quantia que desejar. Este e-mail também é um canal para falar conosco. Envie sua crítica, sugestão de pauta ou abraço caloroso. Nós ficaremos muito felizes em recebê-los. Caso queira mais informações sobre o podcast, procure-nos no Instagram, YouTube ou no nosso site, na descrição do episódio. Lá você vai encontrar as transcrições e mais detalhes sobre a gente. Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao Português Podcast, o podcast semanal para você aprender português treinando sua escuta. Episódio 12. O humor brasileiro. Taca a mãe pra ver se quica. Nem a Volkswagen faz tanto gol quanto a Alemanha fez na Copa. Onde vamos jantar, primeira-dama? Fora, Temer. Você plantou pimenta, não vai colher morango. Rapadura é doce, mas não é mole. E tantas outras piadicas, piadocas, trocadalhos do carilho, que são parte do que nós conhecemos como o jeitinho brasileiro de fazer graça de tudo e de tudo fazer graça. No entanto, como diria João Kleber, Para. Falar de humor no Brasil é um assunto muito difícil. É difícil pois envolve nossa história de uma maneira muito profunda. E é difícil pois não sou especialista. Então eu resolvi recortar esse tema e falar sobre 3 programas de humor muito populares no Brasil. Zorra Total, A Praça é Nossa e Quinta Categoria. Por último, vou comentar sobre a máquina de memes que nós nos tornamos. Vamos lá. Falar de piada no Brasil tem a ver com falar de rir da nossa própria desgraça. Tem a ver com rir da extrema e absoluta desigualdade que nos assola. Então, o primeiro programa é justamente sobre isso. Zorra Total foi por muito tempo, pelo menos durante a geração dos meus pais, uma mistura de programa de rádio com programa de auditório totalmente focado em rir do pobre e da pobreza. Em fazer do pobre algo de escárnio. Inclusive, essa foi por muito tempo a modalidade mais popular no humor brasileiro. Rir da pobreza. Um dos programas mais famosos da geração anterior, a minha, se chamava Sai de Baixo. E nele havia um homem branco e loiro que dizia sempre: "Pobre é uma desgraça", acompanhado pelas risadas da claque. No Zorra Total não era diferente. Havia personagens como os novos ricos, que na verdade eram pobres que jamais seriam capazes de deixar os hábitos da pobreza, ainda que tivessem dinheiro. Esse era o caso da personagem Lady Kate, cujo bordão era: Que é? Tô pagando! Havia ainda personagens que eram engraçados por serem gordos, o caso da Doutora Lorca, uma mistura de louca com orca. Uma nutricionista gorda que dava dicas para seus pacientes que só iria fazê-los engordar. E por isso ela era muito engraçada. Zorra Total pautou por um longo período o humor do povo brasileiro e anterior a ele, um programa chamado Caceta e Planeta. Programas cujo tom era praticamente o mesmo sempre: rir da simplicidade das pessoas e repetir vários chavões como político não presta, mulher bonita só gosta de dinheiro, etc. Coisas que estão enraizadas na cultura brasileira. O segundo programa que vou comentar não destoa muito do primeiro no teor das piadas e do humor. Chama-se A Praça é Nossa. É um programa muito popular ainda hoje nos dias... nos dias de hoje. Trata-se de um senhor que fica sentado em um banco enquanto os transeuntes vão se achegando e lhe contando piadas. Humoristas muito famosos fizeram seu nome ali. É o caso de Jorge Lafon, com sua personagem Vera Verão, Tom Cavalcante, com seu personagem João Canabrava, e Nani People, como ela mesma. A Praça é Nossa é um programa super antigo e super querido pelo público brasileiro, desde os avós até os netos. Ele também está focado em repetir antigos chavões, mas faz parecer que é inocente. Ainda assim, é um programa que ainda faz rir. Vamos ao terceiro programa. Já não existe mais, e ao contrário dos outros, não parecia carregar o mesmo formato de esquetes radiofônicas, mas ainda levava muito do teatro consigo. Era uma espécie de programa de auditório onde os participantes precisavam improvisar situações e fazer rir com isso. E eles faziam, eles eram geniais. O Quinta Categoria era um programa da safra da minha geração. Talvez por isso eu seja suspeito para falar dele. Um programa não era igual ao outro, e todos eles faziam rir aos montes. Foi no Quinta Categoria que pessoas como Tata Werneck e Paulinho Serra foram descobertos.
Bem, mas eu só comentei coisas ruins sobre os nossos programas de humor. Por que isso? É que nem tudo são flores no nosso Brasil varonil, caro ouvinte. É muito comum que estrangeiros comentem sobre a nossa capacidade absurda de fazer memes, contar piadas, rir e celebrar, ainda que dentro das piores condições possíveis, que nós rimos quando deveríamos chorar, que nós celebramos quando deveríamos estar de luto, que não levamos nada a sério, que somos felizes. Ocorre, ouvinte, que temos muitas mazelas, e a desigualdade é a maior delas. O nosso humor é uma espécie de calmante para essas dores que nos afligem. Então, rimos muito, pois sentimos muita dor. Criticamos os pobres, pois somos quase todos muito pobres. Criticamos os políticos, pois não entendemos de política. Disfarçamos o que nos falta com um sorriso e um belo meme. O brasileiro é sim engraçado à sua maneira, bem-humorado também. Mas o lado B da história vale ser contado. O disco não está completo sem o lado B. O Brasil não está sorrindo quando não precisa chorar. Com isso, ficamos por aqui. Agradecemos por ter chegado aqui conosco, ouvinte. Nos vemos no próximo episódio. Tchau. Português Podcast, o Brasil via rádio.